Fala galera do Desafio 45, tudo bem? Então, chegamos aqui à nossa questão 25 de 45, uma questão que falava de análise combinatória. Galera, uma questão aí que exigia de nós um conhecimento mais apurado sobre análise combinatória, uma interpretação de texto mais apurada. Então, vem comigo, vamos resolver essa questão? Matemática, Enem 2019, questão 160. Diz assim: durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Senhores, então nós temos aqui uma questão na qual exige de nós uma interpretação um pouco mais apurada, né, mais aguçada, onde nós vamos aqui inicialmente retirar alguns dados da questão. Primeiro, nós temos 8 amigos, existem 2 canhotos, eles querem formar 4 duplas, sendo que nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Beleza. Inicialmente, vamos pegar e nomear esses jogadores. Vamos imaginar que nós temos aqui os jogadores A, B, C, D, E, F, G e H. Como nós temos 2 canhotos, vamos dizer que os jogadores, o A e o jogador B, são os jogadores canhotos. E os jogadores C até H são os jogadores destros. Beleza, pessoal. Então, inicialmente, para formar essas duplas, vamos utilizar aqui uma forma simples, utilizando o PFC. Lógico, professor, para todos, vamos interpretar a questão e verificar. Beleza? Eu tenho aqui as 4 duplas. Como os jogadores canhotos não podem ficar na mesma dupla, eu já posso colocá-los aqui, ó. Vamos imaginar que aqui está o jogador A e aqui vai estar o jogador B. Pessoal, se eu tenho a primeira dupla aqui, o jogador A, quantas possibilidades eu tenho de formar dupla com ele? Eu tenho 6 possibilidades, pois eu tenho 6 jogadores destros, ok? Segunda dupla, com o jogador B. Quantas possibilidades eu tenho de formar dupla com o jogador B? Eu tenho 5 possibilidades. Professor, por que 5 e não 6? Porque um jogador destro já foi jogar com o jogador A. Beleza, galera? Então, por isso, no jogador A tinha 6 possibilidades, podia ser qualquer um destro. E no jogador B, eu tenho ali 5, porque já foi um jogador destro jogar com o jogador A. Agora, aqui nessa parte final, é onde exige um pouco da nossa interpretação. Eu tenho aqui duplas para serem formadas com somente com destros. Para isso, eu vou eliminar ali alguns jogadores, pessoal. Vamos imaginar que eu peguei o jogador A, que já está na primeira dupla, e coloquei ele com o jogador C. Eliminei os dois. E na segunda dupla, o jogador B, vamos imaginar que eu escolhi o jogador D para jogar com ele. Então, com isso, sobraram somente 4 jogadores ali, ó, o E, F, G e H. E eu preciso formar essas duplas. Na parte de análise combinatória, pessoal, o que vocês têm que saber é o seguinte: se a ordem dos elementos importa ou não. Aí a gente lembra o quê? Se a ordem importar, se trata de um arranjo. Se a ordem não importa, nós iremos trabalhar com a combinação. Como assim, professor, a ordem importa? Por exemplo, se eu tenho aqui na primeira dupla, eu falei jogador A e C, vai jogar A e C. E outra pessoa vem e fala para mim, não, essa dupla não é A e C, é a dupla C e A. Pessoal, não há diferença, é a mesma dupla. Então, o que nós entendemos aqui? Que a ordem não importa. Então, se trata de uma combinação. Então, nessa parte aqui, na terceira dupla, deixa eu numerar aqui, ó, para a gente entender. Primeira dupla, segunda dupla, terceira e quarta dupla. Nessa terceira dupla,
eu tenho 4 jogadores, eu preciso fazer uma combinação. Então, eu vou ter aqui, nesse caso, uma combinação de 4 jogadores tomados 2 a 2. Então, eu tenho aqui 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Com isso, eu tenho aqui, ó, 4 fatorial dá 24. 4 menos 2 dá 2 fatorial. E 2 fatorial é igual a 2. 2 vezes 2, 4. Então, esse resultado de baixo aqui vai dar 4. 24 dividido por 4 é igual a 6. Então, nós temos aqui... Deixa eu só apagar isso aqui, para facilitar aqui os dados. Na primeira dupla lá, eu tinha 6 possibilidades. Os 6 duplas, né? Na segunda, eu tinha 5 duplas. E na terceira, 6. Com isso, pessoal, eu tenho aqui o seguinte. Na terceira dupla, eu tirei mais 2 jogadores, tá bom? Então, imagine ali, vamos continuar eliminando lá. Foi o jogador E e F. Então, sobraram somente 2, G e H. Então, eu tenho novamente uma combinação, porque não importa a ordem, uma combinação de 2 tomados 2 a 2. Então, vou ter 2 fatorial sobre 2 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Senhores, isso tudo aqui é igual a 1. Multiplicando todas as possibilidades duplas, eu tenho aqui, ó, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 6, 180. 180 vezes 1, 180. Pessoal, levanta a mão para o céu e agradece que o examinador, ele não colocou essa alternativa ali. Ué, professor, mas não é 180, então estava errado? Não, pessoal, a questão não estava errada. Gostaria que vocês entendessem o seguinte. A partir ali da terceira dupla, eu encontrei que havia 6 duplas possíveis com os 4 jogadores. Pense aqui o seguinte, olha só. Eu tinha um jogador E, F, G e H. E eu encontrei que tinha 6 possibilidades. Pense o seguinte. Se eu fizer aqui, encontrando todas as possibilidades, eu tenho, ó, a dupla EF, eu tenho a dupla EG, eu tenho a dupla EH. Eu tenho a dupla FG, eu tenho a dupla FH e por fim eu tenho a dupla GH. Está aqui as 6 possíveis. Lá na questão eu falei, vamos imaginar que seja EF. Então, na terceira dupla nós escolhemos EF. Está aqui, ó. Então, ela é excluída. Se eu escolher EF, na quarta dupla tem que ser GH. E aqui está a charada da questão. Isso aqui, terceira dupla. E aqui, na quarta dupla. Se for EF, obrigatoriamente, a quarta dupla tem que ser GH. Olha só, deixa eu ver de que eu circulo aqui para você entender melhor. Vou circular aqui de verde. Olha só. A quarta dupla é GH. Só que olha só na terceira dupla. Naquela combinação que nós fizemos, já tinha GH. Ou seja, há uma duplicidade, há uma repetição das duplas. Então, para chegarmos à nossa resposta final, vou colocar aqui, ó. Eu tinha 180 dividido por 2 por conta da duplicidade. 180 dividido por 2 é igual a 90 maneiras distintas. Aí eu chego à nossa alternativa de letra C. Senhores, questão muito complicada. Nível altíssimo aí, um nível difícil de questão. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu!